Bom dia para você que nos acompanha pela Educativa FM. Está começando mais um Mente Informa 105. Bom dia, Liege. Bom dia, Rogério. Bom dia, querido ouvinte que nos acompanha pela Educativa FM. E para você que nos acompanha, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico. Hoje nós temos um convidado especial, né, Liege? Muito especial. Rafael Matos, que é atleta e professor de Jiu-Jitsu. Rafael, seja muito bem-vindo ao Mente Informa 105. Obrigado, Liege. Obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui. É muito bom para mim fazer parte desse programa e eu agradeço. Rafael, você tem sua formação em turismo, porém a sua carreira hoje está no atletismo, no jiu-jitsu. Conta pra gente como foi esse caminho, essa trajetória. Assim, Liege, foi bem natural. Eu não esperava, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu relativamente tarde, eu com 22 anos, muitas faixas pretas já estão pegando a faixa preta com 22 eu comecei, né? Então eu iniciei fazendo curso de turismo e sempre fui treinando jiu-jitsu, sempre fui praticando, era um negócio que eu gostava, sempre me fazia bem, uma atividade física. E foi bem natural, eu me formei na área, comecei a trabalhar, não era muito bem o que eu queria. E foi indo, fui treinando, o negócio foi ficando meio sério, peguei minha faixa preta com 32 anos e fui caminhando. Foi meio assim, meio que natural que começou a minha carreira no jiu-jitsu, né? Atualmente você é professor, instrutor, como é que você se define? Eu tive uma passagem pelos Emirados Árabes, né? Fiquei 3 anos lá, morei em Dubai, dava aula numa base militar e depois de Dubai eu tive várias experiências, eu fui para a Rússia, Jamaica, dei aula na França, na Suíça e tive várias passagens. Atualmente eu estou aqui 3 meses e tô com um projeto, estou dando aula, estou com um projeto numa clínica de recuperação de ex-drogados. Então assim, eu tô na área, tô vivendo jiu-jitsu. Rafael, conta pra gente um pouquinho como o jiu-jitsu chegou no Brasil. Não é uma luta brasileira, né? Embora o mundo inteiro, no Brasil seja famoso no mundo inteiro, né? Por causa dos lutadores. Mas quando ele chegou no Brasil? Isso daí, o jiu-jitsu chegou ao Brasil há muito tempo. Na verdade é uma arte milenar, né? Começou no Japão, tinha o jiu-jitsu inclusive na Índia. E foi um mestre japonês que chegou no norte do Brasil e começou a ensinar. Porém, houve uma grande transformação do jiu-jitsu tradicional, do jiu-jitsu milenar, para o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu brasileiro foi desenvolvido pelo mestre Hélio, né? Que ele era uma pessoa muito fraca, ele tinha asma, ele só assistia às aulas, ele não tinha nem condição de praticar o jiu-jitsu. E como ele era muito fraco, ele começou a desenvolver um método que ele pudesse, assim, se sobressair com os mais fortes. Então ele foi criando técnicas de alavanca, técnicas de estrangulamento, em que favoreceu ele quando ele lutava com um adversário mais pesado, um adversário mais forte. Aí foi criado o Brazilian Jiu-Jitsu, né, que a gente chama. Então, apesar de ser jiu-jitsu, é muito diferente do jiu-jitsu milenar, do jiu-jitsu tradicional do Japão, da Índia. Então ficou uma marca brasileira, assim, uma arte totalmente brasileira, assim, sabe? Um estilo próprio. Um estilo próprio, exatamente. A criatividade brasileira é incrível, né? Incrível, nem fale. E, Rafael, como você define o jiu-jitsu? É uma arte? É um esporte? É uma filosofia? É uma luta? Olha, Liege, eu comecei treinando assim por uma atividade física, porque eu senti que me fazia muito bem, me trazia retornos, inclusive terapêuticos, vamos dizer assim. Muitas vezes você está meio para baixo, você vai lá e faz um treino, você volta totalmente renovado. Mas para mim, com o tempo, virou mesmo um estilo de vida, sabe? Virou assim, totalmente um estilo de vida. Eu hoje não vivo sem, para mim faz parte assim, da minha vida. Fez muito bem para mim. Rafael, você falou do Hélio, né? Hélio Gracie, né? Que era o grão-mestre. O grão-mestre da família Gracie, que realmente levou
o Brazilian Jiu-Jitsu aí para o mundo inteiro. Sim. E por que que ele é a grande referência mundial? Ele criou novos golpes? O que fez com que essa família Gracie fosse tão famosa aí, né, no mundo inteiro e levasse o jiu-jitsu brasileiro até acima do jiu-jitsu milenar? Sim. Eu acho assim, sabe, Rogério, o jiu-jitsu, ele se difere, além de ser eficiente, o que foi provado através, inclusive, de um dos filhos do Hélio no UFC, que foi o UFC, era um torneio antes que você punha pessoas de artes marciais diferentes para entrar em combate. Hoje em dia mudou muito, foi criado o MMA, que chega a ser uma nova modalidade, mas antes não. Antes era arte contra arte. E esse filho dele provou ao mundo, nos Estados Unidos, que o jiu-jitsu era a arte mais eficiente que tinha. Ele ganhou 3 seguidos campeonatos lutando contra atletas do Kung Fu, Aikido, Sumo, inclusive. Então, ele conseguiu provar, ele conseguiu pôr e provar que a técnica dele era superior às outras técnicas. E o mundo começou a perceber isso, sabe? No que se difere o jiu-jitsu do judô? O judô é em pé, vamos dizer assim. É uma arte de quedas. Então, quando você queda, você faz ponto ou ippon, que é o fim da luta, quando você toca as costas do seu oponente no chão. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, apesar de o combate se iniciar em pé através do judô, a gente tem que saber um pouco de judô, mas a luta decorre totalmente no solo. Então essa é a diferença. O judô é uma arte de queda e o jiu-jitsu é uma arte no solo. No solo começa a luta. Rafael, vou falar sobre um tema polêmico aí agora, né? Que você vai poder explicar um pouco mais. O jiu-jitsu, ele tem a fama de ser aquela luta dos briguentos, né, cara? Na época até do Valide, né, e tal, enfim. Quem foi Valide? Valide foi um lutador, né, carioca lá do Rio, que, enfim, saía nas noites pra... Foi um lutador, né, hoje em dia ele é empresário, mas ele tinha a fama de sair nas ruas, nas casas noturnas do Rio para arrumar briga, enfim. E a questão é a seguinte: como vocês, professores, tentam desmistificar isso? Porque como uma luta milenar, né, tem as suas regras, tem a ética, tem o trabalho do caráter ali, da personalidade. Como é que você trabalha isso como professor ali para os seus alunos, né? Essas coisas todas. Assim, Rogério, isso daí foi, na década de 90, isso daí foi muito... O jiu-jitsu era um esporte que vinha vindo, o pessoal tinha aquela necessidade de mostrar, e assim, isso acontecia muita rivalidade no Rio de Janeiro, entre a luta livre e o jiu-jitsu, e realmente os lutadores saíam para se testar a arte, mas isso daí era muito do passado. Hoje em dia está se tornando um esporte totalmente profissional, até... os Gracies estão até querendo levar para a Olimpíada isso. Então, mudou muito de lá para cá. Foi realmente na década de 90, início dos anos 2000, foi realmente uma arte em que o pessoal brigava realmente. Mas hoje em dia está muito diferente, está se tornando um esporte muito profissional, assim, com a intenção de chegar às Olimpíadas, assim como o judô. Então hoje você vê os atletas do jiu-jitsu, são atletas totalmente profissionais. Você não vê mais esse negócio de briga de atleta de jiu-jitsu na rua. Inclusive, se hoje em dia um atleta da academia briga na rua e o mestre sabe, você é punido, eu tenho vários casos até na minha própria academia. Assim, jovens começam a treinar e quero mostrar o que eu sei, e acaba arrumando confusão e tal. Inclusive na minha academia vários foram até mandados embora. Então não é aceito. O professor não aceita como era antes. Antes o professor até incentivava, mas hoje não é aceito, se tornou assim totalmente diferente. Tá um esporte virando um esporte profissional, porque o jiu-jitsu é um esporte novo, é uma arte marcial nova, comparado às outras. Se você pega o Kung Fu, o Judô, o Karatê, são artes antigas, milenares, totalmente diferentes. O Jiu-Jitsu, assim, foi na década de 60 criado, mas ninguém conhecia, estourou nos anos 90 e hoje em dia vem crescendo cada vez mais no mundo, né? As principais técnicas que você destaca desse esporte?
Assim, é uma arte, uma arte bem de alavanca, de estrangulamentos, de imobilizações. Então, tem uma técnica de alavanca, para mim e para muitos dos ouvintes que talvez não tenham familiaridade. É uma técnica, você usa a alavanca para estar aplicando os golpes. E nessas alavancas, a maioria dos golpes você pode vir a fraturar o seu adversário com essas técnicas, com chaves de braço, de tornozelo, de joelho. Então é uma luta que você procura finalização, você não tenta não gastar tanta energia, você vai para realmente finalizar e acabar. Então a base da alavanca você não usa tanta força com eficiência para estar imobilizando o seu adversário, até fraturando se o adversário não vier dar os 3 tapinhas, né, que falam, que é desistência. O que são esses 3 tapinhas? Seria a desistência, né? Quando você se vê numa situação que você não tem saída, você pode se machucar, você bate ali e acaba a luta, né? Isso a pessoa que está recebendo o golpe é que tem que ver. Que tem que ver, exatamente. Árbitro ou juiz? Sim. Hoje os campeonatos eles criaram pontuações, então a luta se baseia ou tem um tempo, pontos como joelho na barriga, montada, pegada de costas. A luta pode se desenvolver, finalizar. Com a finalização, você submeteu o seu adversário, ele bate, acabou. Ou se acabar o tempo, não tiver finalização, você ganha por pontos. Vantagens, então é assim. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Rafael Matos, que é atleta e também professor de Jiu-Jitsu. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente Informa 105, ou também assista no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105, os programas anteriores. Rafael, qual a preparação requerida para quem quer ser um praticante desse esporte, seja do ponto de vista, no caso, amador, ou como você que é um profissional já na carreira? Existe, inclusive nas academias, existe uma diferenciação, né? Existe um atleta que vai só por hobby, que gosta de praticar uma atividade física, que gosta de ali treinar e boa, ter o seu trabalho. E existem os atletas competidores que vivem disso, né? Então é muito diferente, assim, vamos dizer, a disciplina entre esses dois tipos de atleta, né? Quando você se torna um competidor, assim, um atleta profissional, você tem que ter certos cuidados com a alimentação, bebida, dormir, o sono, que é muito importante, você precisa estar dormindo bem, porque os treinos são muito exaustivos. Então, quando você se prepara para uma competição, na verdade, você sempre tem que estar treinando, não pode parar nunca. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é muito ingrato, porque você treina anos e você se esforça anos, se você para uma semana, você chega na semana, você faz um treino e você já está cansado. Então eu acho chega a ser ingrato. Mas você sempre tem que estar se mantendo na atividade. Só que quando você já tem o objetivo e o foco de disputar um campeonato, uns 2, 3 meses antes você precisa começar a levar isso mais a sério. Em questão de alimentação, manter peso, inclusive porque as divisões são por idade e peso. Então, a alimentação, o sono, o descanso e até assim, uma suplementação é muito importante nessa fase, sabe? O atleta tem que estar com a mente muito focada nesses meses e nada pode atrapalhar, sabe? Rafael, por que o jiu-jitsu é considerado a luta perfeita, né? A arte perfeita? Sim. Hoje em dia, como veio à tona e explodiu o MMA, né? Hoje em dia o MMA chega a ser perfeito porque você mistura várias artes. Então o atleta tem que saber um pouco de Muay Thai, um pouco de boxe, wrestling, que é uma luta olímpica, o jiu-jitsu. Então eu diria que hoje o MMA seria um atleta completo.
Porém, como a gente estava conversando antes, quando não existia o MMA, o jiu-jitsu se diferenciou muito, porque era uma arte que você, através de técnicas, você conseguia terminar a luta e finalizar o oponente de outras artes. Então foi considerado, e até hoje, apesar de o MMA existir, dentro do MMA o jiu-jitsu é um esporte muito importante, é uma arte muito importante. E eu acredito que por isso que dizem, né, pela forma como você consegue finalizar o combate, né. Você abriu o programa dizendo de uma experiência que você teve, especialmente nos Emirados Árabes, né, como instrutor. Conta pra gente como foi isso. Isso foi uma experiência muito bacana. Eu fui lutar em Abu Dhabi, né, fui lutar o Mundial que teve. E quando eu cheguei lá, eu tive conhecimento de uma entrevista que os generais, o alto escalão do Exército Árabe ia fazer no Rio de Janeiro, para estar contratando atletas para ir dar aula no Exército em escolas nos Emirados. Isso daí é um projeto do Sheik de lá, sabe, do presidente, do dono do país, né, do Sheik Mohammed bin Zayed, ele chama. E ele é apaixonado pelo jiu-jitsu, o filho dele começou a treinar jiu-jitsu quando estudava em Londres, hoje é um faixa preta famoso, assim. Então, ele gostou, ele viu o que o jiu-jitsu fez para o filho dele, ele gostaria que, tão bem quanto fez para o filho, ele queria que fizesse para a nação dele. Então, ele começou a contratar faixas pretas para esse projeto. Eu soube dessa entrevista no Rio de Janeiro. E quando eu soube, eu já fiz a inscrição, tal, eu voltei de Abu Dhabi, que eu fui lutar. Na outra semana eu já fui para o Rio de Janeiro, aí estava o alto escalão do Exército lá fazendo entrevista, eram 4 etapas assim, que você fazia. Inclusive a mais importante delas, você tinha que demonstrar uma aula na frente do alto escalão do Exército, dos generais, dos coronéis que tinham. E você fazia uma aula em inglês, você tem que ter um nível de inglês também, além de saber jiu-jitsu. E você mostrava sua postura, como você poderia se posicionar, dando aula para um exército. Então eu fiz essa entrevista, eu me saí bem, inclusive nesse dia que eu fui tinha cerca de 2.000 atletas do Brasil inteiro, e 60 foram contratados. Daí eu fiz a entrevista, eu já percebi na hora que eles gostaram, assim, porque durante a apresentação muitos eles cortavam e tiravam, eu fiz até o final, eu estava com um inglês bom. E depois isso foi em abril, eu esperei assim até setembro, começo de agosto eles me ligaram e falaram, você foi selecionado, prepara suas coisas, sua passagem está chegando e em setembro você está aqui já. Então foi assim, aí em setembro eu fui, me apresentei, 2014. Fiquei 3 anos lá. 3 anos. 3 anos, Aí eu morava em Dubai, né, a base da empresa é em Abu Dhabi, que é onde o Sheik fica, né. Aí eu fui para a região de Dubai, aí eu trabalhava numa base militar a 45 minutos de Dubai, no meio do deserto. Que experiência! Foi muito bacana. Como é que era treinar pessoas de outros países, né, cara? Eram árabes, né? Árabes e tal. Como é que era treinar esse pessoal? Eles respeitavam, cara? Eles, enfim, ficavam de boa, assim, com você? Assim, na verdade eles eram obrigados, né, por causa do Sheik. Inclusive o oficial não sobe de patente hoje nos Emirados Árabes, se não sobe de patente se não tiver 120 aulas de jiu-jitsu. Então, para o cara subir de patente oficial, ele tem que ter 120 aulas de jiu-jitsu. Isso foi a imposição do Sheik. Mas dependia muito do curso. Tinha curso que você pegava uns meninos mais novos, 18 anos, e daí era aquele desastre, igual que é meio complicado, eles não querem treinar, mesmo porque as aulas começavam muito cedo, começavam às 5 da manhã. Então, 5 da manhã você chega lá, o cara acabou de acordar, e quem quer aprender jiu-jitsu 5 da manhã? Então, tinha alguns cursos que eram realmente complicados, pela idade, pela maturidade do atleta, né? Porém, quando você pegava aula para os oficiais, pelo fato deles terem que subir de patente e ter que crescer dentro do exército, eles se interessavam melhor. Então, dependia muito do curso que a gente pegava dentro da base militar. Era paramilitares.
Paramilitares, E culturalmente, que impacto você teve nesses 3 anos lá, Rafael? Deve ser uma cultura muito diferente da brasileira. Muito, muito. Assim, Dubai hoje já se tornou muito capitalista, né? Assim, apesar de eles serem muçulmanos, eu acho que Dubai, assim, perdeu, para eles, né? Perdeu muito essa identidade como muçulmano. Para você ter uma ideia, em Dubai, 80 a 90% da população é de estrangeiros. Então, eles são minoria no próprio país. Então, assim, em Dubai, isso perdeu muito. Você chega lá, você não consegue, assim, ver muito essa diferença. Porém, eu ganhei um clube lá para dar aula. Além do exército, eu dava aula num clube para crianças, filhos de árabe. E esse clube era vamos dizer assim, um vilarejo. Que daí já era mais tradicional, já era um pessoal mais, assim, conservador em relação ao islamismo. Então, assim, foi muito diferente. Eu fui muitas vezes convidado a jantares com eles, assim, é muito diferente. Você pega, eles colocam um plástico no chão, eles matam um cordeiro, colocam, é um pratão gigante com bastante arroz, eles comem muito arroz, assim, e o cordeiro, e você senta todo mundo em volta e todo mundo come com a mão. Você faz com a mão e come, e mulher não se mistura. São os homens, sabe? Mulher não tem certos direitos, né? Inclusive elas usam a burca, né? Que cobre até os olhos. Então é muito diferente, mas assim, o que eu reparei foi a humildade deles, porque inclusive nesse lugar que você, inclusive o sheik do Emirado senta com você. Então, assim, você reparte a comida entre todos ali, todo mundo é igual, sabe? Mas é bem bacana, foi uma experiência fantástica, assim. Rafael, o jiu-jitsu serve para qualquer idade, para todo mundo? Sim. Eu tenho amigos eu tenho 2 grandes amigos meus, faixas pretas, que começaram inclusive depois dos 30, hoje eles estão em totalmente atividade, estão dando aula, treinando, vivem disso. Então não tem muita idade não, é mais a perseverança, porque assim, o jiu-jitsu, a gente fala que os faixas pretas existentes hoje em dia são os 3%. O que são os 3%? São os que chegaram até a faixa preta. De todo mundo que começou, 3% consegue atingir a faixa preta. Então você vê que é um número muito, muito pequeno, sabe? Para você chegar até lá, você passa por muitas contusões, então é bem difícil. Mas quanto à idade, se você tiver perseverança, não tem idade, pode ser. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Rafael Matos, que é atleta e também professor de Jiu-Jitsu. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105, os programas anteriores. Rafael, eu tenho uma curiosidade, queria voltar um pouquinho sobre essa sua experiência nos Emirados. Sobre o Islã, culturalmente falando, o que você observou, que experiências você lá vivenciou e que você acha importante destacar, compartilhar? Sim. Hoje em dia, não sei se porque a mídia, né, do Ocidente é totalmente contra, então o Islã é a maior religião do mundo, né? Eu acredito que está em torno de 2 bilhões de pessoas, então vem crescendo muito. Mas assim, a gente taxa muito aqui no Ocidente, a gente é acostumado, falou islamismo, é terrorista, existe muita diferença, sabe? Tem certas pessoas, assim como aqui a gente tem mesmo, você vê essas igrejas aí, evangélicas, né? Pessoas que usam a palavra de Deus, vamos dizer assim, para uma coisa que não é bacana. Tem muita gente que usa o Islã, como a ISIS, por exemplo, o Estado Islâmico, que usa para coisas que não são legais também, né? Mas, assim, eu achei, sinceramente, a experiência que eu tive, eu acho que hoje o que a gente prega, fala sobre Deus, sobre ser correto, eu acho que o
o islamismo é o que mais segue isso na rigidez, na mais pura, assim, vamos dizer, palavra de Deus, vamos dizer assim, né? Eles são muito, eles oram, tem os horários de oração deles, assim, inclusive antes de começar as aulas eles faziam a oração deles no tatame, eles oram 5 vezes ao dia, eles não bebem, droga, nem pensar, não, assim, não pode, lá não pode, se houver algum incidente com droga, tá assim, perdido, sabe? Então eu acho que eles seguem muito firme isso daí. E eu conheci muita gente boa, muitos muçulmanos bons. Então a gente às vezes não sabe ou taxa, mas porém tem o lado bom. Eu vejo um lado bom, eu vejo o comportamento deles em relação ao Deus, né? A Deus dele, que é o Alá, né? Que eles falam. Então assim, eu achei o jeito como eles levam muito assim, muito correto. Eles traçam o caminho no que eles acreditam é muito correto, eles levam realmente a sério. Eu acho que isso, só o fato de eles tentarem ser o menos capitalista, ou menos... Só isso eu acho que já é válido, sabe? Você vê que eles usam a candura, né? Os árabes usam a candura, que é aquela roupa branca, não tem marca nenhuma, não é de etiqueta nenhuma, isso já todo mundo usa, então né, contra seria o capitalismo isso. Então eu senti muito isso, sabe? Que os muçulmanos, eles levam realmente a sério a religião deles, assim. Isso eu achei bacana. Rafael, é obrigatório o uso do kimono em aulas e em competições também? Sim, sim. Existe a modalidade submission, que é o sem kimono, né? Porém, no jiu-jitsu é obrigado o kimono. Tem que estar usando kimono. E nas aulas também. Nas aulas também. E como é que é essa divisão de faixas, né? É por idade, é por tempo? Como é que você passa de uma faixa para outra? Eu andei pesquisando ali, tem várias cores, né? E através de cada cor tem uma ponta, não sei. Como é que é isso? Sim, sim. Na verdade, a divisão de faixas dá pela idade. Quando você, antes dos 18 anos, são algumas faixas. Depois que você faz 18, que você vira adulto, muda, né, um pouco a graduação. Seria a branca, azul, roxa, marrom e preta. São 5 faixas. E essas pontas que você vê, geralmente é a graduação. Você tem os graus. Até você, por exemplo, você vai passar da branca para azul. Você vai graduando, aí chegou com um número de graus, você muda para a faixa azul. Até roxa e assim, consequentemente, até atingir a preta. Aí da preta em diante, aí você vai ganhando os graus por anos, aí você, futuramente você pega uma faixa vermelha, mas aí você já está com 80, 70 anos, já treina mais vermelha, isso. Que é o máximo que você pode atingir. Sim, é o máximo. É o grão-mestre. Eu não me lembro agora, se é branca e vermelha, eu não tô lembrando agora, que só é pertencente aos grãos-mestres, os criadores, que daí ninguém chega, né? Mas tem eles deixaram isso só para os Gracie mesmo, para quem, os inventores do jiu-jitsu, né? Para criança, é um esporte que pode ser ensinado? Sim, sim. Inclusive, tem uma frase do grande campeão mundial, né, o Kelly Slater, de surf. Ele é praticante de jiu-jitsu, ele foi 11 vezes campeão mundial de surf, é muito famoso o Kelly Slater. Ele fala: põe o seu filho no jiu-jitsu antes de qualquer esporte, pelos benefícios, né? O judô e o jiu-jitsu são assim... Porque é um esporte que trabalha muito a mente, trabalha muito a autoestima, trabalha muito... Então a criança já vem crescendo com aquela confiança, ganhando confiança, ganhando autoestima. A gente fala assim, tem uma citação do mestre Carlinhos Gracie, que ele fala: o jiu-jitsu, as medalhas, os campeonatos, isso aí vai passar. Um dia todo mundo vai esquecer que você foi campeão disso, campeão daquilo. Mas os benefícios que o jiu-jitsu traz, não somente para dentro do jiu-jitsu, mas fora do jiu-jitsu, que você usa, a sua confiança, a sua autoestima, né, o que você adquire, a força mental que você adquire para outros desafios na vida, fora do tatame, são muito mais válidos do que você conquista ali com medalhas e campeonatos.
E eu sinceramente, eu vejo isso inclusive para mim, que comecei mais tarde. Eu vejo que nas outras áreas, assim, eu tenho já uma confiança, uma autoestima boa para tá fazendo, sabe? Um psicológico forte. Então, eu senti que o jiu-jitsu me trouxe muito isso para mim, sabe? Rafael, como é que funciona esse projeto social que você vem desenvolvendo aí, né? E parece que você desenvolveu um na Jamaica também, foi isso? Como é que funciona? Exatamente. Eu fui na Jamaica, na verdade, o pessoal me chamou para ir lá. Eu dei aula lá em alguns seminários, inclusive eu dei até uma entrevista numa televisão lá. Foi bem bacana, foi ao vivo, sem preparação nenhuma, chamaram lá, vai, agora você entra lá, e sem preparação nenhuma, ao vivo, foi em inglês, inclusive, falei ainda mais em inglês, né, então, mas foi uma experiência bem bacana. Mas na Jamaica eu achei bem legal, porque assim, eu fiquei num bairro totalmente jamaicano, eu não fui de turista, assim, eu fiquei em Kingston, né, que é a capital, e assim, eu fiquei num bairro super tradicional jamaicano, super tradicional. Então eu aprendi muito, inclusive, da cultura, andava só com jamaicanos lá, né? Então foi muito válido também essa experiência na Jamaica. Muito bacana, aprendi bastante da cultura. Fui na casa do Bob Marley, fui no bairro, em Trench Town, né? Que ele cita nas músicas dele. Eu fui lá, conheci Trench Town, que é um bairro super perigoso, onde o Bob cresceu, a família dele ainda tem algumas casas lá, por ser o bairro dele, então foi... Continua perigoso ainda? Continua perigoso, super, o Trench Town, né, que é o bairro que ele nasceu, é um bairro super perigoso na Jamaica. Você também teve passagens pela Rússia, França, Europa. Que experiências você teve então? A Rússia eu sempre falo, a Rússia foi uma experiência, foi a melhor e pior experiência da minha vida. Foi melhor porque me fortaleceu muito, os russos são assim, muito competitivos, né? Eu fui para dar aula, eu conheci o dono da academia, um russo que é muçulmano, eu conheci ele em Abu Dhabi no campeonato mundial e a gente ficou em contato. Quando eu fui para os Emirados, não dava para eu ir lá, quando eu saí dos Emirados ele me chamou. Então eu fiquei um tempo lá. A Rússia é assim, eles são muito competitivos. Eu também não fiquei em Moscou, né? Moscou é um lugar já que você pode se dizer uma cidade europeia, vamos dizer assim, é muito bacana Moscou, mas eu fiquei numa cidade a 1000 quilômetros de Moscou, chama Volgogrado. Antiga Stalingrado, né? Que foi a cidade onde os russos derrotaram os alemães na Segunda Guerra. Foi o palco da derrota dos alemães na Segunda Guerra por parte dos russos. E era frio lá, né? Porque a história fala que é muito frio lá. Muito frio. Inclusive lá, você vai para lá, tem prédios, ainda tem até fotos, os prédios ainda bombardeados, assim, sabe? Então é uma cultura muito de guerra, o povo é muito aguerrido, assim, né? Você vê lá no dia 9 de maio, que é o dia da vitória, que eles falam. Isso. Pô, eles saem nas ruas assim, todo mundo com foto de alguém que morreu na guerra. Então, praticamente todo mundo perdeu um ente querido na guerra. Eu fiquei impressionado com isso, que eu vi um documentário que saiu no Globo News falando desse dia da vitória. Marlege, é a Praça Vermelha, né? Sim. Como se fosse um evento de futebol, né, cara? Sim, acho que a população inteira e todo mundo carregando uma foto, né, de um parente, né? Exatamente. Então, assim, para você entrar, assim, eu cheguei lá, pra você ter uma ideia, o primeiro dia que eu cheguei na Rússia eram 40 russos na parede, todos querendo treinar comigo. E eu era o professor. E são os caras, tem uns que são gigantescos, né? Então... Você não é pequeno, né? Você tem uma ideia, tinha uns que eu ficava... mas assim, na Rússia você tem que ter muita atitude, se você não tiver muita atitude, você não consegue dar aula lá. Porque eles se testam até o último. O primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei assim, 1 hora só lutando. Ia um com o outro. E se eles perceberem na hora ali que você fraquejou e que você não tem atitude para passar alguma coisa para eles, você é queimado. Então você tem que chegar com atitude, tem que chegar bem preparado psicologicamente, fisicamente,
tem que estar bem treinado. Eu fiz uma preparação para estar indo dar aula lá, para você ter uma ideia. Você tinha esse histórico, então? Tinha. Eles são muito, muito aguerridos. Mas o povo russo, assim, eu não tenho como agradecer, como falar. Porque depois que você ganha seu espaço, eles te tratam como família, como irmão mesmo, assim. O que você precisar, é a hora que você precisar. Eu sofri muito porque Moscou tem muitas... as pessoas falam muito inglês. Lá onde eu estava, não. Só tinha o dono da academia e o irmão dele que falava inglês. Então dependia muito deles. Foi muito difícil. A linguagem é uma grande barreira. E, assim, tirando o clima também, é frio. Apesar de eu não ter chegado no frio pesado, eu peguei um frio, senti muita dor no corpo, de frio, assim. E foi assim, uma experiência muito difícil, mas que me fortaleceu muito também. Eu ficava muito sozinho, morava sozinho, né? Não conseguia me comunicar, né? O russo. Então foi... E a Copa do Mundo será lá, né? Exatamente, eles estão preparando, eu fui no estádio e vai ser bacana, Segurança não vai faltar. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Rafael Matos, que é atleta e também professor de Jiu-Jitsu. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube esta e outras entrevistas que já passaram por aqui. Rafael, eu vou voltar um pouquinho à pauta, o seu programa social que você está desenvolvendo, né? A gente, por inúmeras vezes aqui, sempre que recebe, principalmente atletas, né? Atletas, artistas, músicos, o quanto a arte, o esporte são agentes transformadores da vida, né? De muitas vezes até aspectos ligados à nossa agressividade podem ganhar uma melhor expressão, né? Quando canalizados, né? Para uma boa causa, um objetivo, como é uma prática esportiva. Nos conte um pouquinho como é que é esse teu projeto. Liege, esse projeto, na verdade, o meu professor Felipe Vidal, que tem uma academia aqui em Piracicaba, ele já tinha, né? Aí quando eu cheguei, eles, numa clínica, né, na clínica de recuperação, chama Recuperando Vidas, a clínica. E ele já dava aula lá, porém ficou um tempo sem dar aula, aí o dono da clínica pediu um professor para ele. Como eu cheguei, eu estava sem dar aula, eu falei assim, eu quero, vai ser uma experiência bacana, nem pelo dinheiro, nem pela... Eu queria passar essa experiência, eu queria estar em contato com essas pessoas, assim, eu queria ver, eu queria... O que você queria passar? Eu queria, não sei, eu queria de alguma forma, eu tenho, e por isso que eu tô lá, de alguma forma eu gostaria de ver ele superando, né, essa dificuldade com drogas, que você vê que destrói muita família, destrói a própria pessoa, né, eles perdem totalmente a identidade, assim. Então eu queria sentir essa energia, eu queria sentir como eu iria me sair, sabe? Então eu tô lá com esse projeto nessa clínica, né? Tá sendo bem intenso, bem... É para qual faixa etária? É para acima, adultos, né? Sim, Rogério. Ali eu tô com cerca de 10 alunos. Em torno de 20 a 35 anos, meus alunos. E assim... eu não consigo ver outra forma, como eu já tive vários exemplos. Eu acho que o esporte em si, ainda mais a arte marcial em si, é o que chega mais próximo de poder conseguir ajudar. Eu acho que é o melhor remédio que uma pessoa pode ter, sabe, para sair dessa. E assim, está sendo muito legal, porque você vê a carência deles, assim, eles não podem sair de lá, é como se fosse uma prisão mesmo, assim, sabe? Eles não podem sair de lá, eles ficam lá. Então você vê, quando você chega, o respeito, eles vêm e me abraçam, me chamam de mestre. E assim, tá sendo muito bacana. Eu costumo até, falei para eles lá, falei, eu me sinto mais realizado estando aqui com vocês e podendo trazer de alguma forma uma esperança de sair,
do que nos Emirados Árabes, em que eu dava aula lá e eles tinham toda a infraestrutura, tudo do bom e do melhor kimono, o maior tatame do mundo, e muitas vezes não davam valor, né? Lá a gente faz a aula no refeitório, a gente joga os tatames no chão, poucas placas, às vezes vai fazer uma posição, não tem nem espaço. Os kimonos são doados, mas você vê o amor, como eles se interessam, como eles se dedicam, isso aí, eu acho que isso é o maior valor que você pode receber, sabe? Que você está levando uma esperança, de uma certa forma uma esperança. Eu vejo lá algum deles, eles viram para mim e falam assim, viu professor, daqui 4 meses eu estou saindo, onde você está dando aula? Eu não quero parar de treinar jiu-jitsu, sabe? Então você já vê que você plantou uma semente. Fala, pô, o cara que está saindo daqui não está pensando em usar droga, ele está pensando onde eu estou dando aula, porque ele quer até mim treinar jiu-jitsu, sabe? Então isso está sendo assim, está sendo o valor disso para mim, tá nisso, sabe? Liege, até você pode falar um pouco mais sobre isso, né? Dessa importância de ter uma transferência, né? Eu não sei se é transferência o nome, né, cara? Mas você vê muito isso com quem é ex-fumante, né? Ex-drogado, que acaba indo para o esporte. Ex-obeso até também, eu tenho até alguns alunos que emagreceram muito e transferem para o esporte ali, de repente, a compulsão, sei lá, não sei se era isso, não, né? Acho que não transfere a compulsão, é que eu acho que um mestre ou uma pessoa, ou você, muitas vezes, como educador, professor, você acaba sendo um agente que participa dessa transformação, dessa mudança. Você acaba sendo uma inspiração. E é alguém com quem você estabelece um vínculo afetivo. E é pelo afeto, é por esse laço com o outro que a gente consegue fazer uma alavanca na vida. Rafael, pegando aí a metáfora. Rafael, o que te inspira na vida e profissionalmente? Eu acho que hoje em dia, eu tive várias experiências na vida, né, assim, como turismo, eu já trabalhei em navio, eu já passei trabalhando no Caribe, no navio, eu já trabalhei, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de mudança nos Estados Unidos, eu atravessei de caminhão nos Estados Unidos, de Miami até a Califórnia, demorei 25 dias parando, fazendo, depois fui até o Novo México, subi até... Então eu tive algumas experiências, eu passei por certos lugares, muitos lugares, né? Eu conheci 26 estados nos Estados Unidos, trabalhei em pizzaria. Então eu cheguei a experimentar várias coisas na minha vida. Cheguei a trabalhar em garimpo, de Esmeralda, na Bahia. Então eu tive muitas coisas que eu passei, muita experiência. Eu acho que hoje em dia, onde eu mais me encontrei foi assim no esporte, foi no jiu-jitsu, porque eu consegui, além de adequar o meu bem-estar, consegui passar para o outro, consegui desenvolver, igual eu estou desenvolvendo esse trabalho lá, passar um ensinamento. Isso acho que você poder passar um ensinamento para uma outra pessoa, ensinar o que você aprendeu, isso eu acho que é o maior valor, isso é o maior objetivo. A gente precisa de dinheiro, não vou negar que eu não quero ganhar dinheiro, não quero ficar rico. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas dão muito valor para o material e não está aí o caminho. Eu acho que o caminho é mais ali pelo... Você vê, a gente vê, às vezes a gente não entende, a gente vê muitos médicos conceituados indo para a África ajudar pessoas carentes, né? E você vê que é o valor, você está podendo ajudar, você está podendo passar isso que te faz grande, que te faz o sentido da vida, né? Rafael Liege, chegamos ao final de mais um Mente em Forma 105. Rafael, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui, que você possa fazer suas considerações finais ou deixar o telefone de contato para o ouvinte aí que queira te ajudar nesse projeto social, ou se não até fazer aula com você. Sim, eu agradeço muito, Liege, muito Rogério, foi muito bacana estar aqui, falar um pouco, né, da minha experiência que eu tive. Eu estou ali sempre esse projeto tá ligado à Academia do Felipe, né, do Felipe Vidal, que é ali na Bom Jesus, em frente à Igreja Bom Jesus. Então, assim, quem que se interessar pode estar aparecendo lá, pode estar fazendo uma aula de graça, conhecer o jiu-jitsu, ou se tiver... Eu venho recebendo de antigos amigos que pararam com jiu-jitsu, kimonos, que eu levo o pessoal lá.
Então acho que a nossa base, né, o quartel-general está ali, quem quiser é só aparecer na Bom Jesus ali, em frente à igreja. Contato seu, você gostaria de deixar para o ouvinte? Eu tenho um celular, né, que é 98242-5717, é o celular que eu estou aqui, e eu acho que através do celular, quem quiser me contactar aí, falar, saber mais, pode estar me ligando, não tem problema nenhum, a gente vai esclarecendo e bacana. Legal estar aqui. Quero agradecer especialmente sua presença, Rafael. Agradecer também ao ouvinte que nos acompanha e nos dá audiência no Mente em Forma 105, razão de ser desse programa. E vamos para a nossa ficha técnica, que contou com o convidado Rafael Matos. A programação musical de Liege Lise. Edição técnica, nosso querido Marquinhos Ferreira. A apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso. Direção geral de Eduardo Castro. Até a próxima. Um feliz sábado.